Boa tarde a todos. Aguardando só alguns minutinhos para que todos possam entrar. E aí a gente começa mais uma live do IBT referente a sexualidades, tabu e repressão. Aguardando a Priscila também chegar. Mais alguns minutinhos, sejam bem-vindos. Petrônia, Dani, agradeço a presença. Mais alguns minutinhos. Olá, Maciel. Boa tarde, Dani. Bom tê-los aqui conosco. Só um instantinho para a Priscila poder estar aqui comigo. Olá, Priscila. Tudo bom? Tudo ótimo com você. Agradecemos a presença, né? Então, boa tarde, como diz a Pri, a todos, né? Mais uma live do IBT, Psicanálise. A Priscila, para quem ainda não a conhece, é graduada em Teologia, pós-graduada em Sexualidade Humana. Ela atua como sexóloga, educadora sexual e mais algumas coisas, né? Pri, super boa tarde, muito grata pela tua presença aqui com a gente. Boa tarde, Dália. Que honra estar aqui, fazer essa live com você. É um prazer. Também trabalho lá no IBT com a Dália. E vamos ver como vai ser isso, porque nós dois gostamos de falar muito, né? Então, vamos lá. Hoje eu me prometi que eu vou me conter, né? Pri, assim, para começar, como a nossa conversa hoje é a sexualidade, tabus e repressão, quando eu estava pensando na nossa live, me ocorreu a música de Rita Lee, Amor e Sexo, né? De 2003. Então, assim, eu vou pedir licença para todos, mas eu vou ler alguns trechos dessa música, porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai discutir, conversar hoje com todo mundo, né? Então, diz a Rita Lee assim: amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento e teorema, amor é novela, sexo é cinema, imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia, o amor nos torna patéticos, sexo é uma selva de epiléticos, amor é cristão, sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo animal. Amor é bossa nova, sexo carnaval. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é isso, sexo é aquilo, e por aí vai. Então, obviamente, a nossa live hoje sobre sexualidade, é importante a gente faça uma distinção. Sexualidade não é exatamente somente sexo, né? Que é propriamente o ato sexual em si. Mas sexualidade é desejo, sexualidade é a representação de um monte de outras coisas. Então, Pri, para a gente começar, considerando assim, essa infinidade de conceitos, concepções sobre sexualidade, como é que você definiria a sexualidade de uma maneira mais simples, para que todos possam entender? O que é a sexualidade? Como é que a gente pode entender sexualidade hoje? Bom, a sexualidade, segundo a Unesco, é o que nos torna humanos, né? Então, realmente, você trouxe aí uma questão importantíssima da gente saber a diferença, que não é só o coito quando a gente fala de sexualidade. Vai pesquisar aí sobre o Dia da Saúde Sexual, se fala só sobre prevenção de ST, prevenção de gravidez, contracepção, né? Tudo gira em torno do ato sexual em si, quando a gente vê aí o que fala sobre sexualidade.
mas é tudo que nos torna como pessoas. A partir do momento que a gente nasce, a sexualidade já começa, como a gente se relaciona com as pessoas, começando pela nossa família, que é o primeiro vínculo que a gente tem, é afetividade, é amor, é sexo também, é como a gente se entende como pessoa, aí vem o nosso gênero, nossa orientação afetivo-sexual, como a gente se expressa, tudo isso, inclusive as questões sociais, culturais, religiosas, ideológicas, políticas, tudo isso faz parte da formação da nossa sexualidade. Então, tudo que a gente vai construindo, desde o momento que a gente nasce, tudo que a gente aprende, que a gente vê um bebezinho, né? Eu tenho um filho de 3 anos, então foi muito gostoso acompanhar as descobertas dele, né? Você entender as suas partes do corpo, é você começar a ter autonomia sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre as suas ações. É quando a criança está na introdução alimentar e ela vai, sente a textura, sente o gosto, e de repente ela fala, não quero isso, quero aquilo. Essa autonomia, aquilo que a gente escolhe, que vai para o nosso corpo, como a gente vai manifestar essa corporeidade, afetividade, quem nós somos, tudo isso é sexualidade, né? Então, olha só quanta coisa a gente tem aí para aprender e que, infelizmente, ainda não tem esse acesso à informação a todos, né? Então, é uma coisa que é muito importante a gente sempre enfatizar. E gostei muito da citação que você trouxe, né, da Rita Lee, eu que sou fã também dela, e aí eu vou trazer uma provocação, né, que eu gosto muito de questionar essa coisa do amor romântico, né? Se a gente pensa no amor romântico, é toda essa coisa brega, essa coisa presa, é você perder a sua identidade para o ser amado, é você ser a metade de alguém, não ser inteiro, né? Se esvaziar, se perder ali no meio da outra pessoa. E se a gente pensar e começar a questionar e levar em consideração tudo isso sobre a sexualidade, que todos os nossos afetos, desde a nossa família, que é a primeira relação de afetividade, depois passando para os amigos, e depois passando para as relações mais românticas, e sexuais ou não, tudo isso é sexualidade, tudo isso é afeto, tudo isso é amor. E por que separar em categorias, né? Por que falar que amor sem sexo é amizade? Pode ter amizade também com sexo. Pode ter também sexo sem amizade. Entende como a gente pode questionar essas coisas já constituídas sobre o amor romântico, sobre o ato sexual em si e sobre a sexualidade, né? Que é tudo isso. Quanto mais a gente compreender o que é a sexualidade e essa necessidade da gente ter autonomia sobre os nossos corpos, sobre o que a gente quer fazer, né? Entra a questão também da responsabilidade afetiva, né? Dos limites, dependendo de como for a educação da pessoa, ela não vai ter aprendido sobre consentimento já ali dentro de casa, quando criança. Ela não vai aprender os limites do próprio corpo, ela não vai entender o que é afetividade, o que pode ou não pode, o que é autoridade, o que ela pode receber pro corpo dela. Então, tudo isso vai aparecer na vida adulta, se não for trabalhado, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a questão da autonomia, que é a primeira coisa. Como sexóloga, é interessante, né? Porque as pessoas esperam de uma sexóloga falar só de sexo, de orgasmo, trazer brinquedinhos. Também chegam lá, isso também é muito importante. Mas antes de chegar lá, se a gente não entende essa questão da autonomia, de ter o controle do próprio corpo, controle nesse sentido, né? De poder responder até onde eu quero ir, até onde eu posso ir também em respeito à saúde do corpo, tem todas essas questões. Se eu não entender essa autonomia, se eu não entender esse poder que eu tenho sobre mim mesma, se eu não saber quem eu sou, se eu não tiver a noção das partes do meu corpo, as questões de gênero que atravessam a gente, né, todas as coisas que atravessam essas relações, eu não vou lá na frente chegar no orgasmo, eu não vou ter uma vida sexual saudável, eu não vou ter uma vida prazerosa, né? E a gente pode trazer a questão da libido. A libido tá essa energia sexual, essa energia de vida, né? E ela vai se manifestar nessas questões. Se eu não tenho tesão na vida, eu não vou ter tesão na cama.
Só que para ter tesão na vida e na cama, não estou falando aqui de vida perfeita, completa, realizada, isso não existe. Mas eu preciso compreender quem eu sou, compreender quais são os meus limites, gostar do corpo, né? Sexualidade também está na questão de amor próprio, de autocuidado, né? A gente pode falar sobre a questão de imagem, as imagens distorcidas, quais são as imagens, quais são minhas referências de corpos, né? O que eu aprendi, seja, aí a gente já vai entrar na questão da culpa também, né? O que eu aprendi lá atrás sobre o meu próprio corpo, ele é errado, ele é feio, isso principalmente com relação às mulheres e às pessoas LGBTQIAPN+, né? Que é? Meu corpo tá honrado? Meu corpo é proibido? Meu corpo é sujo? Tudo isso é sexualidade. Tudo isso vai interferir na forma como eu me expresso, como eu me coloco e como eu me relaciono. A sexualidade, obviamente, para a psicanálise, né, que é o meu referencial, ela é central, né? Assim, alguns dizem, olha, para a psicanálise, principalmente a freudiana, tudo é sexo. Não. Como eu acho que é importante a gente frisar, retomar, etc., sexualidade não é sexo. É também, mas não somente. Sexualidade, dentro da psicanálise, né, a gente coloca, e a Pri colocou a questão da libido, né, nós somos movidos, regidos, vamos dizer assim, por dois instintos. Instinto de vida e instinto de morte. A energia do instinto de vida, a libido, né, é alguma coisa que flui, é ela que nos impulsiona, é ela que é a energia que está por trás das nossas pulsões, que é aquela coisa mais difusa do nosso desejo, né? Tornar-se um ser um ser desejante, né? Ter a liberdade de desejar, é exatamente permitir que essa libido flua, que é um pouco do que a Priscila está colocando, né? A importância dessa autonomia. Agora, sem dúvida, sexualidade, essa ideia de liberdade, de autonomia, não é nem liberdade, eu acho que é autonomia, né? É uma coisa que incomoda muito, né? Freud falava já em 1900, né? Início do século XX, né, o que revolucionou enormemente a forma de se pensar, ele trouxe essa questão da sexualidade infantil. Até então acreditava-se que a criança era um ser totalmente inocente, quase uma tábula rasa, e aí Freud vem e traz essa questão da sexualidade infantil e ele diz, olha, não é bem assim. Desde o nascimento, né, a criança, aquele anjinho, tem a sexualidade. Agora, sem dúvida, a sexualidade é alguma coisa que incomoda muito, né? Tanto do ponto de vista social, político, religioso, etc. Né? Então, Pri, para a gente poder discutir um pouquinho, para que as pessoas possam acompanhar, como é que a gente pode entender a questão da sexualidade mesmo infantil? Né? Como é que se dá isso? Né? Até então, teoricamente, a criança é um ser que nasce, que veio ao mundo, é um corpo que chega, né? É um anjinho, e é mesmo, num certo sentido, mas não é um ser que não deseja. Né? Então, Pri, conta pra gente um pouquinho. O que é essa ideia de sexualidade infantil? É importante a gente separar, né, o que é o erotismo a partir da puberdade, né, do que é o erotismo infantil. A gente tende a olhar sempre a partir da nossa perspectiva, com malícia, né, é interessante essa noção com que a gente olha as outras pessoas e define, né. A criança, ela não tem malícia, então começa daí, a criança tem sexualidade nesse sentido de energia de vida, nesse sentido de zonas erógenas, mas não do ato sexual. Por exemplo, quando a criança nasce, ela sente fome. Ela estava lá no lugar quentinho, gostosinho, protegido, e ela precisa sobreviver. E vem essa pulsão de vida já de cara, assim, na vida desse serzinho, e aí ele chora para ser amamentado, né? E quando ele tem esse contato com a amamentação, e ele descobre, ele consegue superar, ele consegue sobreviver, ele descobre o prazer de
sugar, de chupar. É a primeira grande descoberta da vida do ser humano e a primeira grande zona erógena, que é a boca. É algo que te dá prazer, é algo que te faz querer buscar mais, buscar essa satisfação. E ali o bebê fala, nossa, isso aqui é bom. E aí ele vai sempre buscar, agora não mais só pela sobrevivência, mas pelo prazer. Então, quando a gente fala de sexualidade infantil, é essa pulsão de vida buscando essa satisfação que faz a gente se tornar humano, faz a gente crescer, faz a gente buscar o melhor para a satisfação. Só que nessa primeira fase, nessa primeira infância, a criança vamos colocar nas palavras da nossa visão, perspectiva de adulto, é egoísta. Não por maldade, novamente, porque ela não tem noção ainda do outro, ela não tem noção da vida. Então, quando se fala de sexualidade infantil, é nesse caminho de descobertas mesmo, né, Dália? Nesse caminho de se descobrir, de descobrir o corpo, de descobrir o prazer, de buscar a satisfação. E cada fase da vida dessa criança, ela vai descobrindo novas zonas erógenas que vão ter a ver com as descobertas do próprio corpo, né? Pode ver que ela vai, nesse primeiro momento, até os 2 anos, gosta de colocar o dedinho na boca, tudo é pela boca, na verdade, né? Porque o prazer está todo concentrado aqui, então a criança descobre o mundo pela boca. Num outro momento, ela já descobre a questão das fezes, da urina, e ela descobre ali o genital dela, mas ainda não no sentido que a gente usa como adulto. Ela descobre o poder de soltar, segurar, né? E é interessante também que é bem na fase do desfraude, né? Também, que ela tá ali se vendo o corpinho, entendendo a questão de poder também que ela tem. É uma obra dela, não olha só. Entra também. Tá travando aí? Dá, eu dou uma travadinha aqui. Entra também. Deu uma travadinha. Entre as descobertas, né, dessa criança, sobretudo, ela fica curiosa, ela quer saber o que é isso, começa a apontar, ela está descobrindo as partes do corpo dela, e cada família chama de um nome diferente, né? E aí, se ela tem acesso, ela vai ver as partes, mas a mamãe não tem, ou então o papai não tem, e aí vai ficar nessa busca, né? Nessa curiosidade. Então, a sexualidade infantil é a fase importante de descobrir a vida, de descobrir o próprio corpo. E a forma como a gente vai reagir a essa curiosidade, a essas descobertas, vai definir a sexualidade dessa pessoa na vida adulta, né? Então, a gente reage com a malícia da cabeça da pessoa adulta, né? Não faz isso, que feio! Não, que nojo, cocô! E todas essas coisas, e aí você sabe muito bem como psicanalista o que isso vai gerar, né, no inconsciente dessa pessoa, na vida adulta, e como isso vai atingir, aí sim, a vida sexual dessa pessoa. Então, a sexualidade das crianças foi uma coisa muito genial, né, de Freud. Inclusive, tem uma super curiosidade, gente, quando eu estava no seminário, eu fui pro seminário com 18 anos, né, quando eu fui pro seminário, super crentinha, nossa, e eu escolhi esperar, não existia ainda essa frase, mas eu era adepta da abstinência até o casamento e tal, e aí eu tive meu primeiro contato com o desenvolvimento psicossexual, já enviesado, né, por um lado religioso, protestante, mas mesmo assim foi muito impactante para mim, e eu sempre fui essa de falar o que eu penso, de me colocar, levantei a mão, eu não concordo com isso, aquela menina adolescente. Depois eu fiz teologia no Mackenzie e lá novamente eu tive contato com o desenvolvimento sexual e ainda me incomodou. Jamais pensava lá em 2006 que aqui eu ia estar aqui falando disso e amando tanto, né, essa ideia, essas teorias freudianas a respeito da sexualidade infantil. Porque mesmo quem não conhece ou não concorda, até mesmo na parte da educação infantil, segue essa linha, né? Porque faz muito sentido. Então, a gente precisa entender que a sexualidade infantil, como a sexualidade, não tem a ver com ato sexual, não tem a ver com coito, tem a ver com essas descobertas da vida, do
corpo, das relações, do prazer, da busca pela satisfação, dessa pulsão de vida que vai fazer essa criança querer querer se relacionar e querer sentir prazer, né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, perfeito, até porque, assim, é a questão da vida, né? A Priscila trouxe uma coisa que é fundamental, a gente coloca, né, que sempre essa questão da libido, né, vamos dizer assim, essa questão dessa energia que faz com que a criança coloque tudo na boca num primeiro momento, que a gente chama de fase oral, etc., esses comportamentos da fase oralidade, obviamente que eles vão deixar também sequelas, se não bem vividos, se não bem resolvidos, se reprimidos, eles deixam sequelas, vamos dizer, na vida do que será o adulto posteriormente. E não, obviamente, somente a fase oral, as outras fases. A gente tem que entender que é uma evolução, a constituição do indivíduo, o desenvolvimento do indivíduo, se dá exatamente pelo fluir dessa energia, conforme a gente vai tendo também uma maturação biológica, corporal, né? Então, assim, não é à toa que a criança leva tudo à boca. O que faz um recém-nascido? Basicamente, né, ele mama, chora, grita, morde. Mas por quê? Porque é isso que ele tem desenvolvido naquela ocasião, né? À medida que ele vai se desenvolvendo, começa a engatinhar, começa a andar, enfim, ele vai começar a desenvolver alguns controles, tipo do esfíncter, que é a questão do desfraude, ele vai descobrindo, quando ele começa a ir para o prezinho, ele vai descobrindo a diferença, inclusive anatômica, mas, obviamente, sem a malícia do adulto, porque a criança ainda está naquela fase da descoberta. Só que esse fluir da libido, quando mal resolvida, mal trabalhada, exatamente por, às vezes, um adulto mais repressor, um adulto que não tem as suas questões muito bem resolvidas, obviamente que na educação ele vai transmitir isso também para aquela criança. E, nesse sentido, começa a dificultar aí a própria evolução, o próprio desenvolvimento, deixando aí algumas sequelas, né, bastante complicadas, né, Pri, na idade adulta, né? Exatamente. Que são Nossa, as famosas fixações, né? exatamente, E que são coisas que vão afetar todas as áreas da vida, né? Não só a parte sexual, né? Vai aparecer ali na parte sexual, mas em todas as áreas da vida isso vai acabar aparecendo, né? Esse controle, essa relação com o corpo mesmo é muito importante. Como é sério? Como é importante que todas as pessoas que querem ter crianças, que são responsáveis por crianças, precisam saber disso. Teve até uma turma que eu dei aula no IBT, né? Na última aula a gente estava conversando e aí uma aluna falou assim, nossa, mas eu tô ansiosa porque todo mundo tem que saber disso. E eu falei assim, eu também tenho essa ansiedade, né? Então, assim, o máximo de vezes que eu puder falar sobre esse assunto, vou trazer esse assunto, porque é isso. As pessoas precisam saber disso, a gente precisa ser responsável pela criação de pessoas que vão crescer e se tornarem adultos saudáveis, né? Algumas coisas, toda essa noção equivocada sobre sexo tem muito a ver com essas repressões, tem muito a ver com o tema de hoje, né? Com esses tabus, com essa culpa que é gerada e que começa exatamente na fase. Vai aparecer lá na frente, mas isso já está sendo desde coisas pequenas. Às vezes você fala tira a mão daí que é feio, aquilo vai ficar registrado lá no inconsciente dessa criança e ela vai levar isso para a vida. E quando ela crescer, ela vai falar, nossa, eu não posso fazer isso porque é feio, porque é sujo. Ela nem sabe, porque ela não lembra, mas ela tem essa sensação, né? Então, como é urgente a gente falar sobre isso, a gente mexer nessa questão, né? Quando eu falei um pouquinho desse tema no post de ontem, eu falei, a gente tem que mexer nessa feridinha aí. A gente tem que falar sobre esses tabus, de onde eles vêm, né? Quem criou? Porque, voltando à questão do que é a sexualidade, né? Quem que fala isso? Não mexe aí porque é feio. Falar isso para essa pessoa. E que falaram para a pessoa que falaram para ela, e de onde vieram, né? Essas palavras, de onde veio essa ideia de que isso é errado, de que isso é feio, de que
o corpo é feio, né? De que descobrir o corpo, de que perguntar, de querer saber quem disse que fez, quem que fez isso para ficar ali depois lá na nossa cabeça e aparecer na nossa vida adulta, né? Uhum. Eu acho que, num certo sentido, Freud já falava, né? O prazer, a ideia do prazer é subversiva, né? E daí a gente precisa, de alguma forma, reprimir, né? Para poder canalizar essa energia para a vida social, né? Para o trabalho, enfim, que são as famosas sublimações, né? Porque se a gente pensar na ideia de sexualidade em si, a sexualidade, ela vamos dizer, livre, né? O que é complicado são as repressões, são as proibições, são as convenções, enfim, sociais, morais, que passam, obviamente, pelo crivo da educação, que acabam cerceando um monte de coisa. Olha, então, desde não mexe aí que é feio, até determinando alguns tipos de comportamento. Olha, então, menina senta desse jeito, menino pode aquilo, menina veste rosa, menino veste azul, né, que foi absolutamente polêmico há não muito tempo atrás. Então, nesse sentido, a gente acaba determinando alguns comportamentos, vamos dizer, né, que vêm em nome da sexualidade. Né? E aí a sexualidade passa a se tornar alguma coisa proibida, errada, culposa, né? Culpável, enfim, que passa tanto pelo crivo da educação, como também passa pelo crivo, às vezes, religioso, passa pelo crivo social, passa por um monte de outros crivos, que são as convenções, os valores que a gente acaba dividindo socialmente. Né? E aí, obviamente, acaba gerando muita culpa. Por quê? Porque, afinal de contas, no meu entendimento, é aquela coisa. Eu acabo me afastando daquele modelito padrão perfeito, né? A chamada perfeição, o que pode, o adequado, o aceitável socialmente, e aquilo não, do ponto de vista pessoal, é o que menos importa, né? Digamos assim. Né? E aí, Pri, me ocorre que a sexualidade, ela passa a ser alguma coisa assim, eu não chamaria de revolucionária, mas acaba sendo alguma coisa absolutamente de contestação. Então, nós temos aí a questão, né, do lugar da mulher, né, a revolução feminina, né? A gente tem aí toda a questão hoje de gênero, né, que é trazida no mundo contemporâneo. A gente tem todas essas manifestações que nada mais são do que me deixe viver livremente aquilo que eu acredito que sou. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma linha, talvez mais, eu vou chamar de moralista, não sei se é o termo melhor que se aplica, mas a gente tem aí toda uma questão de cunho religioso, social, enfim, que se contrapõe a isso. Né? Então, Pri, como é que você vê essa questão mais da revolução sexual, né? Vamos colocar assim, não só a questão do feminismo, né? Como é que você entende isso? Nesse movimento, como é que fica a questão do indivíduo inserido num contexto social? Como é que você percebe isso, entende isso? Para depois a gente falar um pouquinho também, logicamente, do papel da religião, que é fundamental. Uhum. É muito bom você ter tocado, né, nessa questão da religião, porque a gente vive numa sociedade, né, sociedade ocidental foi formada junto com o cristianismo, né? Então, ao mesmo tempo que nascia a religião cristã e ia se desenvolvendo como sociedade, a gente também foi se desenvolvendo. Então, pensando assim hoje, né, quando mesmo que uma pessoa não seja cristã, não seja de alguma religião, mas a gente está inserido numa sociedade que baseia os seus valores a partir das questões, né, do cristianismo, da moral cristã. E é muito interessante você falar desses movimentos, né? O movimento feminista que começou numa questão de direitos civis, né? Começou lá no final do século XIX. Na verdade, a gente conhece muito a história das sufragistas, né? Mas teve um movimento das proletárias
muito forte lá, que faziam greves, na verdade, elas que deram início e deram a oportunidade para que outras mulheres começassem. Então, foi uma questão de eu também tenho os mesmos direitos, né? Não, ainda não estava girando em torno da questão do corpo. Isso foi tomando forma com o tempo, né? No início do século XX, ali para a década de 50, a pílula foi uma coisa assim revolucionária, porque dentro daquele contexto de que sexo era apenas para procriação, de repente surge uma possibilidade, isso assim, só para as mulheres, né? Os homens já poderiam estar reproduzindo aí sem essa intenção por prazer, mas como os corpos com vulva que geram, né? Então as pessoas não tinham a possibilidade, né, de fazer sexo só por prazer, sem a possibilidade da reprodução. Então, foi revolucionário. Agora as mulheres podem usar e tomar um remédio para não engravidar, né? Pensa que foi um movimento muito grande. Nessa mesma época, década de 50, 60, o movimento gay nos Estados Unidos estava crescendo também, estava ganhando força, né? E aí surgiram várias outras vertentes depois, as travestis e transexuais também tiveram grande parte no desenrolar, né, desses movimentos de conquista pelo espaço, e essa questão do corpo, da sexualidade, foi ganhando mais força, né? E aí, com relação ao movimento LGBTQIAPN+, a gente pode dizer que esse movimento que é dos anos 50, 60, lá nos Estados Unidos, eles ainda queriam se adequar à sociedade heterossexual, branca, classe média, né? Então, o discurso era: nós também temos família, nós também somos trabalhadores. Essa ideia de se adequar à sociedade, falar, olha como nós somos normais. Só que aí surgiu um grupo que não se encaixava nesse padrãozinho e fala, tá, e a gente não se encaixa, né, nesse papel, nesse padrão, e como é que a gente vai buscar os nossos direitos, buscar também a nossa existência, né? E aí foram surgindo outras vertentes da mesma forma, o movimento feminista que começou, né, com direitos civis, depois veio com relação ao corpo. No começo, as mulheres brancas tinham estavam à frente disso, e aí elas buscavam o direito do trabalho, sendo que as mulheres negras olharam e falavam, mas a gente já trabalha há muito tempo. E aí começou também a aparecer o movimento negro, o movimento feminista negro. E é interessante pensar nisso. A gente fala de liberdade sexual, sexualidade, o próprio movimento feminista, a gente sabe que existem 4 ondas do feminismo, não vou entrar nisso agora, senão a gente vai sair um pouquinho do nosso tema, mas quando a gente pensa, né, nesse movimento de meu corpo, minhas regras, pela possibilidade de usar roupa curta, fica uma coisa que é voltada para uma mulher branca classe média, né? Enquanto a mulher branca estava lutando para trabalhar, para mostrar os peitos, a mulher negra já trabalhava e já era hipersexualizada. Então é muito interessante você trazer essa questão dos movimentos, né, que transformaram a nossa sociedade, que ainda transformam a nossa sociedade, mas pensar da importância da interseccionalidade, né, dos temas, desses atravessamentos, da gente pensar na diversidade, né, na pluralidade que nós somos, né. Esse papo de somos todos iguais, não somos todos iguais, nós somos diversos, né, existem vários. E aí é que tá, quando a gente coloca alguém, esse é o padrão e esse é o diferente, então a gente está dizendo que esse é o certo e esse é o errado. Então, esses movimentos todos, tanto feministas quanto LGBTQIAPN+, são essenciais para a sociedade, para a evolução, para o progresso sociocultural. Porque tira, principalmente as pessoas que já estão aqui num lugar de privilégio social, a olhar para essa diversidade, a perceber um mundo além do nosso, e a diversidade de corpos, a diversidade de sexualidade, a diversidade de gêneros, né? Então, eu sou extremamente fã desses movimentos, sou adepta a alguns deles, e é isso, para a sociedade evoluir, a gente precisa perceber essas diversidades e pensar, né, o que é
a sexualidade. Quando eu falo de liberdade sexual, eu estou falando a partir de qual perspectiva? Eu estou falando da perspectiva, né, da mulher branca, cristã, reprimida. Eu estou falando da perspectiva da mulher negra, que é hipersexualizada. Estou falando da perspectiva da mulher trans, da travesti, que também são hipersexualizadas, estão colocadas só no lugar de prostituição. De qual perspectiva eu estou falando? E aí entra de novo o que a gente estava falando, de como a sexualidade nos torna humanos. Então é importante a gente saber conhecer essa diversidade, reconhecer todos esses avanços que a gente teve até aqui, né? E eu até, quando estava falando, estava buscando aqui, vou fazer uma citação da Linda Quebrada. Hoje, meu corpo, minhas regras, meus roteiros, minhas pregas. Eu amo essa mulher e, assim, ela brinca com as palavras para trazer isso, né? Vamos além do meu corpo, minhas regras, né? Vamos brincar com essa coisa da sexualidade e vamos reconhecer essa diversidade linda que existe. Uhum. Até porque, né, Pri, não é só uma questão... Quando eu falo de um indivíduo, claro, que é aquele que chega no consultório com todas as suas demandas, seu sofrimento, suas neuroses, enfim, é claro que eu estou me referindo a alguém particularizado que vive isso. Mas a gente não pode perder de vista que a gente está falando aí de um grupo de pessoas que vive uma realidade que somos todos nós, né? Então, como é que as mulheres, qual a permissão que as mulheres têm de viver a sua sexualidade, assim como o homem também, não estou desconsiderando, assim como diferentes grupos inseridos dentro dessa sociedade. Qual é a liberdade que se tem? E é interessante, Pri, porque dentro da sua apresentação, me passa um pouco, né, que uma das formas exatamente de repressão da sexualidade passa pelo viés econômico, inclusive. Né? Porque, assim, numa sociedade que a gente tem, historicamente falando, onde você tem que produzir, né, o quanto aquele que se diferencia torna-se uma ameaça por, eventualmente, não vir a ser aquela pessoa produtiva que se espera. Né? E o quanto eu, enquanto sociedade, preciso, de alguma forma, reprimir, estabelecer alguns tabus, alguns valores que são importantes, onde quem foge a esse padrão, foge à regra, é inadequado, é marginalizado, é perseguido, etc. Né? Então, é interessante, né, porque isso a gente tem socialmente falando, né? Freud já falava ali, né, desde... quando ele resgata, né, a questão da horda primeva, quando ele resgata um pouquinho em mal-estar da civilização, que é belíssimo esse trabalho dele, esses trabalhos mais sociais de Freud, ele fala exatamente desses tabus que são pregados em nome da família, em nome da constituição de uma sociedade, enfim. É como se eu não posso ser livre, não posso viver a minha sexualidade plenamente, eu não posso dar vazão à minha libido, às minhas pulsões, porque isso contraria uma ordem social, né? E por isso eu preciso ser reprimido, né? E ao mesmo tempo, me parece que se insere aí um pouco, pelo menos, dentro dessa concepção mais freudiana, obviamente que tem outros autores que divergem disso, mas para falar um pouquinho de Freud, exatamente entra o papel da religião também, né? Que tem esse caráter também repressor, né? Com relação à questão da sexualidade, porque até então me parece que a sexualidade é banalizada, né? O amor é que prevalece e uma relação mais íntima só pode ser bem sucedida desde que a gente possa falar aí da reprodução humana, espécie, enfim. Né? Pri, você que é uma teórica também, né? E que trabalha com sexualidade, conta pra gente um pouquinho como é que é essa perspectiva da religião e sexualidade. Como é que é esse diálogo, ou conflito, não sei. É muito interessante você trazer essa questão do poder, né, com relação à sexualidade. Um dos consensos da Unesco, UNAIDS, ONU Mulher, tem uma frase que eles dizem que a sexualidade está no limiar do poder. Né? Então, o corpo é a última instância que se pode ter o controle sobre alguém. E se a gente pensar, né, o quanto as mulheres
são controladas, como o corpo delas ainda hoje é controlado por homens, né? As decisões que se tomam, né, com relação ao corpo das mulheres vêm a partir de homens. E a gente tem que entender que o cristianismo, e quando eu falo religião, eu sempre vou trazer o cristianismo por conta disso que a gente falou agora há pouco, né? A nossa sociedade é baseada na moral cristã, então ainda é majoritariamente cristã, ainda é dominada por esses ideais, né? Pensando que sempre foram homens que decidiram, que escreveram, que fizeram as normas, que fizeram as regras, né? E interessante você me perguntar dessa relação com sexualidade e teologia. Eu comecei a pesquisar religião e sexualidade, isso lá em 2010, e isso comecei a achar coisas fantásticas. E aí, quando eu tive meu primeiro contato com Foucault, falando sobre a questão, né, desse discurso, né, quem que tem esse poder do discurso, né? Quem que fala, de qual lugar essa pessoa fala, em nome de quem essa pessoa fala. Se a gente pensar, são os homens brancos cis, héteros, que estão falando, né? Que estão trazendo esse discurso e afirmando esse discurso. Então a gente tem que pensar que o cristianismo, desde lá do apóstolo Paulo, gosto de pensar que começou ali no apóstolo Paulo, né? O Antigo Testamento é um livro que fala sobre os hebreus, né? Mais do judaísmo, apesar do cristianismo também levar em consideração. Os evangelhos, a história do movimento de Jesus não era cristianismo ainda, era um movimento de um subversivo que não era considerado judeu. E a partir de Paulo é que as coisas vão se tornando doutrinas, né? As doutrinas cristãs foram formadas a partir ali das colocações de Paulo e depois com os pais da igreja e até do século I ao IV, decidindo quais eram os livros canônicos que iam entrar ali como a doutrina, né? Como que ia ser seguido, e sempre homens. Aí eu gosto muito, eu conheci na época que eu fazia teologia, lá em 2006, 2007, a história de Maria Madalena, né? Qual que é a história que a gente conhece? A prostituta, a mulher arrependida, a gente sempre vê, assim, uma mulher que era pecadora, né? E que, por causa do homem, Jesus, ela largou a vida de pecado. E se a gente for procurar mais a história, tanto os apócrifos, né, que é aquela segunda opinião, vamos dizer assim, sobre a história dessa fundação do cristianismo, né, quanto nos historiadores mesmo, nos primeiros cristãos que fizeram as doutrinas, os pais da igreja, a gente vai perceber que Maria Madalena, primeiro nome, é Miriam de Magdala. Magdala é a cidade de onde ela veio. Para uma mulher ser citada num livro como dentro da Bíblia, naquela época, ser citada com o nome da cidade e não associada a um pai, a um marido, a um irmão, que se você ler lá os textos, sempre, não sei quem, irmã de não sei quem, mulher de não sei quem, filha. E ela era Miriam de Magdala. Então, já mostra que era uma mulher que tinha posses, era uma mulher independente, que não tinha marido, poderia ser viúva, mas ela era independente. E provavelmente era uma das pessoas que sustentavam o movimento de Jesus. Então, alguém tinha que pagar, né? Aqueles 13 marmanjos andando para lá e para cá, quem que estava pagando aquilo, né? Muitas mulheres pagavam também por aquele movimento. Penso que era uma mulher que não existe, assim, evidência de que ela era a mesma mulher pecadora. Essa associação aconteceu lá no século V, pelo Papa Gregório Magno, quando ele diz que Maria Madalena era aquela a quem Jesus purificou, aquela mulher pecadora. Ou seja, uma violência simbólica que tirou o papel dela, né, de líder, tirou o papel dela de uma mulher independente, rica, para um papel de uma seguidora lá, que era pecadora e agora foi perdoada. Por que eu estou trazendo essa história? Porque é esse movimento, desde lá dos primórdios, com relação aos nossos corpos. E é interessante que para rebaixar uma mulher, basta tocar na sexualidade dessa mulher.
né? E aí a gente vê os dois arquétipos. Maria, mãe de Jesus, que continuou virgem mesmo depois de grávida, né? Segundo a história. E Maria Madalena, que é uma mulher pecadora. Então, provavelmente, andava muito por aí. E isso permanece até hoje na sociedade. Olha como isso é forte, né? E no decorrer da história do cristianismo e de tudo que vai embasar a forma como a gente vê o sexo, a forma como a gente vê as mulheres, até hoje, 2023, a gente tem essa coisa de a mulher para casar, a mulher para comer, não é? A gente tem, chegou num cargo alto, deve ter dado pro chefe. Isso não acontece com o homem quando chega num cargo alto, né? Ai, a mulher traiu uma... não presta. Ai, o marido traiu a mulher não estava dando conta em casa. Percebe que esse movimento de diminuir a mulher, de ter o controle sobre o corpo e a sexualidade dela, continua sendo reproduzido. Então, quando a gente percebe, né, com esse meu primeiro contato lá atrás com essa história de Maria Madalena, eu falei, gente, olha, foi aí que começou essa, sabe, que virou essa chavinha para a sexualidade. Estão falando do corpo dela. Tiraram, não falam da mulher poderosa e, posso usar um palavrãozinho, e fodona que ela era. Deixaram isso de lado porque ela era uma pecadora que dava para todo mundo e que Jesus foi bonzinho e trouxe ela para perto. Então, a gente entende. Ali eu percebi que, nossa, os nossos corpos, a nossa sexualidade estão na mão de homens. São os homens que estão contando a nossa história. São os homens que estão definindo o que vai acontecer aqui no corpo. Foi assim esse processo e eu comecei a estudar, né, a buscar e é muito incrível. Cada vez que você lê, hoje eu tive acesso a uma tese de doutorado de 96 e estou encantada, porque traz essa questão também. Algumas decisões lá dos pais da igreja, algumas decisões papais, sempre em torno do corpo da mulher, que é nojento, pecador. A gente pensa, Santo Agostinho, eu não sei qual é a relação dessa pessoa, né, que é um dos grandes teólogos assim, da igreja cristã, mas ele tinha pavor da excitação. Ele falava que a excitação, o gozo em si, era era consequência do pecado original, que era desnecessário, porque era só para ter filho, não precisava dessa coisa toda, que isso era tão ruim, que era como se a gente tivesse uma epilepsia, uma convulsão. Então, olha, tá vendo como é ruim? Porque a gente sai. E isso tá ali enraizado, né? Parece que é errado sentir prazer, é errado chegar ao orgasmo, né? Então, pensa como tudo isso foi sendo construído em torno do sexo a partir da visão cristã, da visão de homens cristãos. E é interessante, só mais uma coisa, eu já estou aqui me desembestando a falar, mas só mais uma coisa muito curiosa, é que no começo do cristianismo, o sexo não servia nem para reprodução. O sexo era proibido. Se você pega lá o texto de Paulo, ele fala, por mim, os homens continuavam solteiros, as mulheres, as virgens castas e as viúvas do jeito que elas são. Porque eu hoje imagino que Paulo devia ser assexual, né? Eu nunca tinha pensado nisso, até conhecer essa orientação. Porque para ele não fazia falta. E isso, durante os primeiros séculos, era uma defesa da igreja. Como eles ainda estavam um movimento pequeno, né? Nós somos os escolhidos de Deus, então os ímpios que reproduzam. A gente não precisa disso. A gente precisa ser ascético, né? Chegar perto de Deus através da oração e do jejum. E isso tinha um movimento muito forte. Só que a igreja, e nesse tempo, né, a igreja não tinha o controle sobre os casamentos, né, era uma coisa totalmente política, não tinha a interferência da igreja. Aí lá, a partir do século IX, a igreja começa a olhar para aquilo, no século XI, ela já está mais dentro das famílias, abençoando os casamentos, aí no século XIII, que se torna um sacramento. Aí, e agora? Foram 15 séculos falando que sexo era ruim, e agora casamento tem que ser algo abençoado por nós. O que a gente vai fazer? Então, tiveram que criar normas e prescrições para transformar aquilo que durante 13 séculos foi considerado errado, para purificar, porque agora o casamento é um sacramento. Então, criaram regras, tinha mais de 200 dias do ano que era proibido ter a relação, tinha a posição certa, tinha a roupa certa, tinha a forma de chegar no casal, né? A mulher tinha que
mostrar interesse, mas não tanto. O homem tinha, a mulher não podia negar. Então criaram várias regras. Pensa que isso, a questão do amor, então, é mais para frente ainda, que aí passa de não precisa de sexo para o sexo agora é uma dívida carnal entre homem e mulher, para um terceiro momento, que aí se pensa até hoje que não, para ter o sacramento do casamento, para ter o ato sexual, precisa de amor. Olha só como a própria igreja vai mudando as suas regras de acordo, né, com o momento da sociedade, né? Até mesmo a questão do divórcio, como era visto antes e como é visto hoje, né? Vai mudando, né? Vai transformando a visão e as coisas com relação ao sexo. Então, tem muitas curiosidades aí nessa história sobre sexo, casamento, amor, muitas curiosidades. São 2000 anos de história, né? Então, muitas mudanças, mas eu acho que essas coisas principais que eu gosto muito de trazer, assim. Bem interessante. O Alberto, se não me engano, o Alberto estava colocando que dentre, né, de alguma forma, a religião que mais torna a mulher submissa seja hoje o islamismo. É interessante porque eu acredito que a questão não seja simplesmente a mulher, né? Mas a sexualidade que incomoda. Quando você traz a história de Maria Madalena, quando isso se inaugura, né, essa questão, não, mulher não pode, etc., e aí vira prostituta, né? É interessante que isso ainda permanece ainda hoje, né, século XXI. Então, quando você quer diminuir alguém, né, então, ou aquela mulher é porque deu, porque é uma vaca, o cara porque é um viado, enfim, você acaba pondo em xeque a questão da sexualidade, como se isso justificasse o estar à margem de quem me confronta, quem confronta uma ordem vigente, que pode ser religiosa, social, seja lá o que for, né, acaba sendo excluído por meio da própria sexualidade, que é colocada à prova. Não, você tem uma conduta inadequada, né? E aí entram todos aqueles tabus, né, de não se falar disso, isso é proibido, é errado. Tem a questão da repressão, e é interessante porque isso me lembra um pouquinho Freud lá em 1900 e nada, né? Já falava que somos todos, graças a Deus, perversos polimórficos, né? Que a ideia não é só exatamente a reprodução, né, a questão da conjugação, né, do coito, somente para a reprodução, mas sim pelo prazer. Né? Então, é interessante porque eu tenho a impressão, do ponto de vista histórico, que a gente vive patinando, né? Que por mais que a gente tenha caminhado um século, que do ponto de vista histórico é muito pouco também, mas talvez tenhamos aprendido muito pouco, né? Eu também acho que tem muito para aprender, viu? Eu acho que realmente baseado em tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Quanta coisa, né? Quantas coisas que a gente não permite, se permite, né? Quantas coisas chegam até nós também de culpa, de vergonha, às vezes coisas pequenas, né? O próprio ato da masturbação, existe toda uma mística em torno disso. E é engraçado, né, que voltando à sexualidade infantil, quando chega a fase das crianças de tocarem no genital, de se masturbar, ainda é uma masturbação diferente da adulta, né? Porque os órgãos nem se desenvolveram ainda, não existe. Imagina a malícia, um adulto, um adolescente, um adulto que se masturba e está pensando uma coisa. A criança não está pensando em sexo, a criança só está sentindo uma coisinha gostosinha ali no genital. E pensa como a gente não tem ainda a noção disso, né? Ainda não sabe lidar com isso. E como tudo, né? A vida, a liberdade, o prazer. E por mais que exista a liberdade, e a culpa, né? Vem. Eu estou livre, faço, aconteço, dou mesmo, como mesmo, e depois ali outros sintomas ali vão aparecer, né, no corpo, porque não está tão bem resolvido assim quanto parece, né? Então, é pra ontem, né, a gente saber disso, né? E é interessante porque são os exageros, né, com relação ao papel, né?
Então, o homem tem que ser o comedor. Então, eu lembro que quando foi lançado o Viagra, era uma febre. Garoto de 18 anos, que não tinha problema nenhum de ereção, tomava Viagra porque devia ser legal, né? Imagina, 24 horas, né? No ar. Tem um exagero também disso, que eu acho que talvez seja até o próprio desconhecimento, você como educadora, né, dentro dessa área, eu acho que pode falar melhor a respeito disso. Pri, como a gente está nos nossos últimos 5 minutos, o que é que você pode dizer para o pessoal? Lógico, a gente não tem receita, né? Cada caso é um caso, mas se a gente tiver que dizer assim, olha, fique bem, né, com relação à sua sexualidade, como é que a gente pode dizer isso? Quais são os cuidados, né? Quais são as dicas que a gente pode dar para o pessoal para além daquilo que a gente conversou? Bom, como eu disse no começo, né, a questão é a autonomia, né? E eu também acredito que o primeiro grande passo é um passo subversivo. É um passo de questionamento. Se esse questionamento não chega, você não vai sair do lugar. Então, o primeiro passo é esse questionamento. Isso que eu sinto, o que eu sei, o que eu não sei sobre mim, sobre o meu corpo, sobre sexualidade, de onde vem, né? Sou eu que acredito nisso, ou me ensinaram assim? E se me ensinaram assim, eu concordo. Eu já sou uma pessoa adulta, não sou mais criança, já consigo tomar minhas próprias decisões. Eu penso assim mesmo, ou eu estou só reproduzindo algo que alguém me ensinou? Acho que o primeiro grande passo é o questionamento, é a pílula vermelha, né, da Matrix. Gosto muito dessa metáfora. Você pode escolher a pílula azul e vai continuar do mesmo jeito, ou escolhe a pílula vermelha. Com certeza. E nem sempre é agradável, porque é uma coisa que eu acho importante falar. Mexer nas estruturas, né, de si mesmo e da própria sociedade pode não ser muito agradável no começo, né? Mas vai te permitir conhecer a verdade vos libertará. Mas é a verdade sobre si mesmo, né? A verdade sobre quem você é. Então é fazer esse questionamento e buscar mesmo autoconhecimento. Autoconhecimento é algo muito, muito profundo. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Principalmente quando já é uma pessoa adulta, né? Que já traz todas essas questões. Mergulhar em si mesmo e buscar informações. Falar, nossa, quem eu sou? A forma da minha expressão, a expressão da minha sexualidade, seja qual for, é o que eu quero ou é o que os outros esperam que eu seja? Seja qual for ela, da mulher fatal, da mulher tímida, da pessoa que ainda está escondendo a própria orientação, da pessoa que já saiu do armário, qualquer que seja, você faz isso por você ou por um papel de gênero, de expressão que estão esperando que você tenha. Por isso que é um processo de autoconhecimento longo, lento, mas importantíssimo. Para alcançar a autonomia, precisa fazer esses passos de questionar, de buscar lá no fundo quem você é, se você está realmente confortável com quem você é, desenvolver amor próprio. Eu também falo muito da questão do amor próprio, da autoimagem, também não é uma coisa de um dia para o outro. Não adianta falar que, nossa, se ama, do jeito que você é, seu corpo é lindo. Eu mesma tenho que brigar comigo todos os dias, porque eu me olho no espelho e fico procurando defeito. Então, não é assim, é lindo dar uma receita, né? Mas é uma coisa que eu também tenho que trabalhar. Então, veja que para chegar na questão do sexo, tem que passar por tudo isso primeiro, né? E se permitir. Então, a gente pode falar pelo questionamento, pelo mergulhar no autoconhecimento, depois o autocuidado, a aprender a se amar, para chegar, por fim, na questão do ato sexual. Se permita, mas faça por você. Você é quem vai dar os limites do seu corpo, o que você quer descobrir, o que você não quer, não é não, ter responsabilidade afetiva, responsabilidade com o próprio corpo. Então, é esse processo, são esses caminhos. Então, só retomando, a professora, né? Só retomando, então, questionamento, autoconhecimento, autocuidado e se permitir um pouquinho.
Eu acho Travou aqui que para a mim. Pri travou um pouquinho, Pri, mas tudo bem, voltou. Voltou. Mas, sem dúvida, assim, é super importante que a Pri está colocando, particularmente, eu acho que começa pelo conhecer-se, né? Assim, é perder um pouco o medo, perder um pouco o pudor, né? Olhar para dentro, se permitir conhecer, né? Sem a preocupação de agradar a este ou aquele, mas agradar a si próprio, né? Eu acho que esse é um dos aprendizados mais, talvez, doídos, né? Isso me lembra uma paciente minha que colocava que crescer dói, né? E é real, né? Tem aí algumas dores, mas tem um prazer infindável. Pri, queria super agradecer a sua presença aqui e avisar o pessoal, né, para quem se interessa por esse tema, sexualidade, tabus, repressão, enfim, a Priscila vai iniciar um curso no IBT no dia 21 de março, exatamente abordando, aprofundando essa temática da sexualidade, dos tabus, repressão, enfim. Então, para quem tiver interesse, se inscrevam, nos procurem, que a gente vai estar dividindo essa juntos com o maior prazer, né, Pri? Pri, super gratidão pela sua presença aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento tão bacana, tão importante, né? Até para a gente poder repensar não simplesmente o outro, mas a nós mesmos, né? Eu acho que é fundamental, né, Pri? Nossa, Dália, muito obrigada, obrigada pelo convite, foi delicioso, eu amei, adoro trabalhar com vocês, e foi muito bom, obrigada, gostei muito. E já pediram aqui para deixar a live salva, hein? Então não esquece de salvar essa live linda. A live ficará salva, terminando aqui a nossa live, eu já publico para vocês. E também devo puxar também para o YouTube, aí fica mais tranquilo para todos. Pessoal, gratidão pela presença de todos, agradeço enormemente a presença da Pri, temos mais 2 minutinhos e aí a gente cai. Pri, duas últimas recomendações para o pessoal, alguma coisa a mais que você gostaria de Vem colocar? fazer o curso. Vem fazer o curso, porque pensa essa conversa de 1 hora, a gente resumiu 8 aulas de 2 horas. Então, imagina Com essa conversa certeza. mais aprofundada, com referência, com troca, perguntas, vai ser maravilhoso, tá? Então, vem pro curso, porque é um tema muito gostoso. Com certeza. E vocês perceberam que a Pri fala com facilidade, assim, bom, transborda. Linda. Vai Né, ficar Pri? salva, Lê. Ah, que bom, Dana. Que bom, fico feliz que foi legal. Pessoal, gratidão. A gente se despede por aqui. Essa live fica salva e contamos com a presença de todos vocês. Beijo. Beijo grande.